Rica. Para mim é sempre um prazer falar. Para mim foi uma viagem muito marcante, realmente um destino muito especial. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre nossos hotéis Nayara. E em seguida a gente segue com a Tayla, que é uma super especialista no destino também. Mais uma vez, muito obrigada pela parceria, tá aqui sempre com a gente. E aí ela vai passar dicas bem valiosas da Costa Rica como um todo, períodos mais legais para viajar, roteiros, enfim. Então, teremos uma apresentação bem produtiva. Vou começar falando um pouquinho sobre o grupo Nayara, só para contextualizar. É uma marca que engloba ao todo 6 propriedades. Então, são duas no Chile, uma no Atacama, uma na Ilha de Páscoa. A gente tem o Nayara Boca del Toro, que fica no Panamá, e os 3 hotéis da Costa Rica, que serão o foco da nossa conversa hoje. A região de Arenal, onde estão os nossos hotéis, fica a 2 horas e meia de carro de São José. Para nós brasileiros, atualmente tem o voo direto, né, Guarulhos-São José, que é uma logística super fácil. São 7 horas e meia de voo, mas também é possível fazer via Panamá e depois pegar um voo bem curtinho para chegar em São José. Esse transfer de carro do aeroporto até os nossos hotéis pode ser coordenado direto com o Nayara, com um custo adicional. E os carros são excelentes, tem água, tem Wi-Fi, tem snacks, o que torna a viagem bem agradável. E aí você já vai ali se acostumando com as belas paisagens da Costa Rica. A região de Arenal, então, é uma região de floresta tropical, onde o protagonista é o vulcão Arenal. E ali em todo o parque e no entorno tem diversas atividades ao ar livre, que também podem ser organizadas direto com o Nayara. Existem formas de fazer esses passeios em privativo, mas para quem preferir também tem tarifas para fazer compartilhado com pessoas e funciona super bem. E entre as opções vão ter trekking, caminhadas, passeios a cavalo, caiaque, tem o Parque das Pontes Suspensas que eu pude visitar e que é super legal. E tem também as tirolesas que são muito famosas e eu confesso que foi o passeio mais legal que eu fiz, eu considero como imperdível. Todo mundo que está lá precisa fazer, tanto adultos quanto crianças vão conseguir aproveitar muito e sempre tendo ali como plano de fundo o vulcão. E também é uma região muito famosa pela fauna e flora muito ricas e pela presença das hot springs, que são as piscinas de água termal. Como eu comentei no início, nós temos 3 hotéis, que são Nayara Gardens, Nayara Springs e Nayara Tented Camp, que são hotéis que têm toda a sua estrutura independente, então, de recepção, de restaurantes, de piscina e de spa, mas que estão todos numa mesma propriedade. Então, o hóspede tem a facilidade de poder transitar entre eles e de poder aproveitar ali todas as comodidades. Então, por exemplo, eu posso estar hospedada no Nayara Gardens, mas posso usar a piscina do Nayara Springs e posso jantar ali no restaurante do Nayara Tented Camp, o que é ótimo, deixa a estadia super convidativa, especialmente falando em termos de gastronomia, né? Que o hóspede vai poder, então, aproveitar diversas opções de restaurante. A nossa única exceção aqui vai ser o Nayara Springs, que ele é um hotel só para adultos. Então, se tratando de hóspedes que são famílias, eles vão ficar entre o Gardens e o Tented Camp. Mas se tratando de hóspedes adultos, podem ali transitar entre todos os hotéis. Essa foto mostra um dos caminhos que interligam um hotel ao outro. E como vocês podem ver, totalmente imerso na natureza. Você pode estar andando ali a pé, e eu acho que faz parte da experiência de bravar o hotel, assim, cada caminho desse. E pode ver um bicho preguiça, por exemplo, pode ver diversas aves, diversas espécies de animais. Então, acho que é parte da experiência andar a pé. Mas também é possível percorrer esses caminhos com os carrinhos de golfe. É só solicitar na recepção que eles vão buscar e levar os hóspedes onde eles quiserem. Falando agora sobre acomodações, vou começar pelo Nayara Gardens, que é o primeiro hotel inaugurado lá. Por aqui a gente tem 2 categorias de acomodação. Essas fotos estão mostrando as Rainforest Villas, que são quartos super espaçosos, com um deck externo, cadeiras,
redes, tem as piscinas privativas também. E depois temos as casitas, que inclusive foram reformadas no ano passado, ficaram lindas, foram completamente transformadas. E mais uma vez, reforçando essa ideia de estar no meio da floresta, né? Então você dorme e acorda ali com essa vista maravilhosa. E como a vegetação é muito densa, você realmente não vê nada ali ao seu lado, parece que você está isolado no meio da floresta. Jade, desculpa interromper. Eu acho até legal falar que as Rainforest Villas, a gente está terminando as reformas delas também, né? É Então, para esse ano, né? nesse ano, isso, durante 2025, a gente vai encerrar toda a leva nova. Então, aí sim, vamos ter todos os quartos do complexo, todas as vilas já resolvidas, assim como as cacitas que você está mostrando agora. Isso, ótimo, obrigada pelo lembrete. Mas então as casetas já estão prontas, né? Todas completamente reformadas. Em termos de decoração, nossa, ficaram lindas, assim, muita luz natural, materiais naturais, uma decoração bem leve, trazendo vários elementos ali da floresta, muito aconchegantes, todas também com as suas piscinas privativas, né? Então, com certeza seriam, uma das nossas recomendações. Todas as nossas tarifas de todos os hotéis oferecem café da manhã. E na parte de gastronomia, no Nayara Gardens, o restaurante principal vai ser o La Terraça, que é onde é servido o café da manhã em formato de buffet. Ele tem essa vista belíssima do vulcão, então tem várias mesas onde você fica realmente vendo essa paisagem que é belíssima. E no restante do dia, o restaurante continua aberto e para almoço e para jantar vai oferecer uma culinária autêntica da Costa Rica, então uma comida também muito gostosa e várias opções de drink. Por aqui a gente também tem o Asia Luna, que é um asiático, e tem também um sushi bar. Também pude jantar nesse restaurante, foi uma experiência maravilhosa. E além disso, aqui no Gardens a gente ainda vai ter um bar de vinhos, que também tem um cardápio de tapas, dá para ir o antes ou depois do jantar, e tem o bar da piscina. Então, né, mais uma vez, reforçando também essa ideia de muitas opções de restaurantes e tipos de gastronomia para os hóspedes aproveitarem. Passando agora para Nayara Springs, esse aqui é o que eu comentei com vocês, que é um hotel só para adultos. Ele tem o selo Relais Chateau, então a gente costuma falar que ele é mais focado em casais mesmo, a proposta assim, mais de lua de mel. Aqui temos uma categoria de quarto, que são as Spring Villas, e elas também foram recentemente renovadas, então mudaram vários itens de decoração, são também muito bonitas, muito espaçosas. Elas vão seguir essa atmosfera mais romântica também, então uma decoração mais rústica, assim, um pouco mais intimista. Todos os quartos com as piscinas privativas, e nesse caso aqui vão ser piscinas com águas termais do vulcão. Na parte de gastronomia, também segue essa mesma linha. Então, a gente vai ter, por exemplo, o Amor Louco, que é um restaurante como um bistrô mesmo, com uma luz mais baixa. Vai oferecer um menu super elaborado, assim, de sete tempos, por exemplo. Alguns dias na semana tem música ao vivo, então também com essa atmosfera bem, bem romântica. Tem também o Mis Amores, que é um restaurante onde é servido o café da manhã, e que no restante do dia ele serve pizza, sanduíches. É, tem também alguns pratos italianos. Tem o Mi Cafecito, que é um bar de café super legal e que, inclusive, o hotel oferece uma experiência de aula e de degustação de café, que eu acho que também vale muito a pena aproveitar. E ainda tem o bar da piscina também, para quem quer aproveitar ali a externa e tomar um drink e ficar curtindo ali o dia. Aqui no Springs, a gente também vai conseguir oferecer algumas experiências mais exclusivas, assim mesmo, para casais. Então, jantares românticos com decoração, em salas privativas. Então, o hotel, ele todo vai seguir esse mesmo conceito. Os três hotéis têm espaços completos, então, com diversas opções de tratamentos, de massagens, de meditação. E aqui no Springs, mais uma vez, vai ser possível reservar uma massagem para fazer de casal, por exemplo. O hotel, ele também vai oferecer algumas atividades cortesia para os hóspedes. Que é muito legal, quando você chega lá, alguém da equipe vai te receber, vai te explicar como funciona ali todo o complexo, né? Como funcionam os hotéis. E também vai explicar sobre essas atividades que vão estar disponíveis ali durante o período da estadia. Então, pode ser, por exemplo, uma aula de yoga pela manhã, uma caminhada para observação de animais. E aí, quem tiver interesse,
vai saber lá o dia e o horário exato, vai se inscrever e vai poder participar dessas experiências como cortesia. E aí, por último, mas não menos importante, pelo contrário, né, é um super destaque, a gente tem o Nayara Tented Camp, que foi o último hotel inaugurado. A última etapa ficou pronta em 2022, então realmente é super novidade. É, é um hotel super premiado. Ele, inclusive, ganhou o ano passado novamente como o melhor resort na América Central. E aqui vai ser ideal tanto para casais, mas para famílias também. Aqui as tendas são inspiradas em tendas de safari africano, então as acomodações são muito bonitas, elas são tendas de tecido mesmo, mas igualmente muito amplas, decoração de muito bom gosto também, trazendo todas essas referências. Aqui para mim foi muito marcante o frigobar, que ele é uma tipo um baú de couro, né? Uma mala assim de couro, que quando você abre as portas tá o frigobar, então assim tudo muito bonito, muito espaçoso, de uma qualidade impecável. Banheiros também bem grandes, tem chuveiro interno, tem chuveiro externo, os banheiros todos com banheira. E aqui os quartos, todos com piscinas privativas, também de águas termais do vulcão. Uma área externa também muito agradável, com cadeiras, rede, etc. E esse hotel, como ele fica numa área mais alta do terreno, praticamente todos os quartos têm essa vista que é super privilegiada do vulcão. Aqui a gente também vai ter as family tents, que são, na verdade, basicamente duas tendas conectadas. Elas vão comportar até 6 adultos, e vão ser bem legais, assim, para quem viaja com famílias maiores, ou filhos jovens, ou para quem quer levar, a babá, por exemplo. Então, vai funcionar bem nesse sentido. E além disso, também temos as residências, que são basicamente uma estrutura de casa, então elas têm mais de uma suíte, sala, cozinha completa, área de estar, essa área externa com piscina, e tem uma área também que pode ser tipo para fazer uma fogueira. Então, como uma estrutura de casa mesmo, e essa vai ser ideal para composições maiores, porque elas comportam até 12 adultos. E aí, falando de gastronomia, o Weila é o restaurante principal do Nayara TNT. Então, ele serve o café da manhã em formato de à la carte, e no restante do dia é um restaurante que vai oferecer uma culinária meio mediterrânea, árabe. Também podia almoçar nesse restaurante e eu fiz tipo um menu degustação mesmo, assim, de vários pratos do cardápio, e assim, maravilhosos, assim, todos eles fazem um pão que é feito na hora lá, que é incrível, inesquecível realmente. Aqui a gente também tem o bar da piscina, então um bar molhado, né? Assim, com várias opções de bebidas e de drinks para quem quer ficar ali na área das piscinas. Tem um outro bar que vai oferecer uma experiência de degustação de rum também. E aí é o que eu comentei no início, né? Os hóspedes de todos os hotéis podem aproveitar todas essas experiências gastronômicas. Então, cada dia almoçar em um restaurante diferente, cada dia tomar café em um restaurante diferente. Então, isso torna a estadia bem dinâmica e muito agradável nesse sentido. O Suca Spa é o spa do Nayara Tente Camp. Aqui também diversas opções de massagens, tratamentos, tem jacuzzi também. E aqui é muito legal que os pavilhões são abertos. Então, você está ali fazendo uma massagem, sentindo a brisa e sempre tendo vistas lindas da floresta e escutando o som da natureza. Então, vale super a pena também reservar um tempinho para poder relaxar em qualquer um dos espaços dos hotéis. Também essa foto mostra mais um caminho que é uma ponte suspensa que vai interligar algumas acomodações do Tented Camp, as áreas comuns ali onde está a recepção, restaurantes. E mais uma vez, é muito bonito, gente. Eu fiquei muito surpresa, assim, que eu já tinha, né, visto as fotos, falado muito sobre o assunto, mas é muito imerso na natureza mesmo. É muita vegetação, são muitas árvores, muitas plantas, então, para qualquer lado que você olha, é uma paisagem muito incrível e você tem essa sensação mesmo de estar, assim, 100% em contato com a natureza. Então, é tudo muito especial. E por último, acho que um destaque muito legal de comentar também são as hot springs. No total são 6 e elas ficam na área comum do Nayara TNT, mas os hóspedes dos outros hotéis também podem aproveitar. E ela tem a temperatura da água varia ali entre 30 e 35 graus. E eu adoro contar que uma das dicas que o
motoristas dos carrinhos de golfe deram para o nosso grupo foi de subir lá para aproveitar essas piscinas enquanto estivesse chovendo. E realmente foi muito gostoso, assim. Você tá ali dentro da água, a água é muito quente, né? E você sentindo a água da chuva fria caindo em você. Então também é um ponto bem alto da experiência no hotel. Bom, para finalizar, queria só reforçar mais uma vez assim, o quanto é um destino especial, quanto vale a pena conhecer e oferecer para os clientes de vocês. Eu acho que a Costa Rica vai unir muito os altos níveis de serviço, né? Principalmente porque eles recebem muitos hóspedes americanos e canadenses, então o nível de exigência é muito alto e eles atendem, superam todas as expectativas nesse sentido. E também falar sobre hospitalidade. Eu acho que da Costa Rica como um todo, mas claro, direcionando um pouco para a equipe do Nayara, assim, desde recepção, restaurante, serviço de quartos, motoristas dos carrinhos de golfe, enfim, todo mundo muito simpáticos, muito gentis, assim, muito solícitos, sempre muito disponíveis. E isso faz com que realmente a gente se sinta muito bem recebido, né? Então, essa parte de hospitalidade também é um ponto muito, muito, muito forte da experiência. Fê, quer fazer alguma observação? Não, adorei a sua apresentação, Jade. Você está muito, muito Ai, que pronta. bom. Não, E só eu sou dizer que suspeita, porque eu amei realmente Costa Rica, conheço, é, gente, vale muito a pena conhecer. é um destino realmente especial, mas só complementar, falando um pouquinho que é uma coisa recorrente que vem em termos de como receber famílias, né, no Nayara. Então, a gente tem, como a Jade comentou, só reforçando ali no Nayara Gardens e no Tented Camp, formatos que podem ser dois adultos e dois filhos, compartilhando, inclusive filhos grandes, mas tem aquelas vilas grandes também que ela mostrou, que são os family tents e as residências. Então, a ideal aí a gente ajudar vocês a compor de acordo com o grupinho que vocês têm. Mas aí, passando disso, a pergunta mais recorrente que a gente tem, e aí passando a bola para a Tayla, sobre como combinar Nayara com outros destinos na Costa Rica. E a gente grava essa apresentação justamente, Tayla, porque a gente percebe que o trade sempre fala, eu quero vender Nayara, mas com o que que eu combino? Como que eu faço essa logística? Eu sou muito é, incentivadora de que Costa Rica sempre seja operado por alguém local. Aqui a gente está com a Namo hoje, que é um excelente parceiro e que a Tayla, por ser brasileira, facilita muito esse processo com as nossas agências, porque não só por falar português, mas também por entender as demandas do público brasileiro e as peculiaridades do mercado brasileiro. Então, eu sempre falo que a primeira coisa é conversa com o operador, porque aí você vai conseguir ter esse big picture do país e destino como um todo e oferecer para o seu cliente o que tem a ver com ele, né, naquele momento que ele quer viajar dentro do orçamento dele. Então, a gente passa a bola para a Tayla para ela poder falar de destino agora. Obrigada mais uma vez. Obrigada, Fê. Obrigada, Jade. Meninas, obrigada pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês. Começo compartilhando a minha tela e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a Costa Rica pode oferecer para vocês. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, estamos bem. Perfeito. Bom, então, rapidamente falando quem é a Namo é um DMC, nós somos afiliados ao Virtuoso, são 25 anos já de atividade, Namo significa jaguar na língua bribri, e a língua bribri é local da Costa Rica, um dos povos indígenas da Costa Rica. Nós somos hoje 200 pessoas no nosso time, e eu sou a única brasileira por enquanto, mas a gente tem ali americanos, ticos, bolivianos, colombianos, a gente tem basicamente a América Latina toda ali com a gente. E, bom, nós cobrimos Costa Rica, Belize, Panamá, Colômbia, Guatemala e Nicarágua, então são destinos de América Central. E trabalhar conosco vai ajudar vocês como um ponto único de contato do início ao fim, ajudando o cliente de vocês em toda essa logística que a Fê estava comentando. A gente tem parcerias locais super fortes, uma delas é o Nayara, inclusive, que é um parceiro histórico nosso. A gente tem bloqueio de Natal e Ano Novo, estamos baseados na Costa Rica, isso ajuda muito, muito a ter um conhecimento local de verdade, quem está ali, assistência 24 horas por 7, WhatsApp, número de WhatsApp, até 3 dias antes da viagem, teu cliente recebe esse número para qualquer problemática que tiver, esqueci
coisa no aeroporto, eu esqueci coisa no hotel, ou meu passaporte ficou no carro, ou as malas não chegaram, enfim, até coisas do tipo, estou aqui, quero colocar algo a mais, posso colocar? Também conseguimos ajudar. Então, é mais um serviço de concierge do que outra coisa. E detalhe, eu tenho 24 horas a 48 horas para responder vocês com uma proposta, tá? Então vamos lá, vamos conversar e falar sobre um pouquinho de Costa Rica. Para quem que a gente pode oferecer Costa Rica? Gente, basicamente, acho que a Costa Rica a gente pode oferecer para qualquer pessoa que aprecie natureza, que goste de estar em contato com a natureza, que queira uma viagem, seja de aventura, mas ao mesmo tempo de wellness, que queira ter um contato com uma cultura diferente da nossa e que queira ver vulcões, porque afinal de contas, Costa Rica tem o grande cartão postal, que é o Arenal, né? E nós não temos vulcões no Brasil, então acho que é um excelente ponto assim de destaque para Costa Rica. Para além disso, se a gente for falar de clima, a gente vai pegar aí no ano entre 20 e 34 graus, o que não é muito diferente do que um brasileiro já costuma ter, né, no Brasil. E para, em termos de água ali no mar, a gente vai pegar uma água de 28 graus, 30 graus, que também é uma água que brasileiro gosta, né? Então também é um clima legal ali, uma temperatura boa. E aí a gente fala de estação seca e estação verde. Taila, qual é a melhor época para ir para Costa Rica? Gente, eu não suporto falar qual é a melhor época para ir para Costa Rica. Por quê? Porque eu acho que a Costa Rica pode ser um destino de ano inteiro tranquilamente. E vou dizer por quê. Porque existem lugares onde em específicos meses vai chover um pouquinho mais, mas, de novo, isso não impede a experiência do cliente, porque, como Jade mesmo disse, e eu também tive a mesma experiência, ter ali a experiência de águas termais, você entra ali naquela piscina com aquela chuva caindo. Gente, não tem nada mais incrível do que ter essa experiência com a chuva. Então, nesse caso, a chuva enriqueceu a minha experiência e não defasou. Então, eu acho que isso é um grande aliado na hora da gente vender Costa Rica. Outro ponto importante, Thay, estação verde, que vai, né, de maio ali a novembro, chove todo dia, o mês inteiro, o dia inteiro? Não. A gente chove ali, é um país tropical, então a chuva vai acontecer naturalmente, mas ela vai chover tipo 1, 2 horas ali no período da tarde, depois para, abre o céu de novo. Então, isso é também importante que você alinhe com o cliente. E outra coisa, eu acho que pensar em estação seca e estação verde, se você olhar o panorama da Costa Rica, que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ter muito tanto da floresta quanto da parte mais seca, naturalmente, quando a gente percorre a Costa Rica. Então, o cliente vai ver também essa diferença de biomas e de atmosferas pela viagem inteira. Então, passando, o que a gente precisa saber? Jade já comentou com vocês, são 2 aeroportos para chegar. Um vai ser San José, mais ali no centro do mapa, vou mostrar para vocês, e o outro vai ser Libéria. Qualquer um dos dois vai ser ótimo para chegar para Arenal e vai ser ótimo também para chegar ali para Guanacaste. Para a gente vindo do Brasil, a gente tem os voos da Copa que vão vir via Panamá e a gente vai ter os voos diretos da Gol que agora estão de terça, quinta e sábado. Então, esses só fazem até San José, mas é uma boa. Se teu cliente é um cliente que prefere voar Americanas e tal, então, em geral, Libéria também pode funcionar muito bem, porque tem Americanas chegando em tudo que é parte dos Estados Unidos através de Libéria. Então, aqui, ó, esse é o mapa da Costa Rica. Eu vou aqui com o meu cursor. Aqui está San José e aqui a gente tem Libéria. Em azul, eu coloco as distâncias em carro a partir de San José. E em laranja, eu coloco as distâncias em carro ou em avião a partir de Libéria. Então, vejam que aqui está San José, aqui está o Arenal, e aqui a gente tem toda uma costa de praia do lado do Pacífico e aqui o lado do Caribe. Então, se a gente tivesse que pensar aí numa semana de itinerário para Costa Rica, o que a gente podia fazer? Chegou em San José, venho para Arenal, fico aqui em Arenal umas 2, 3 noites e depois termino as outras 3, 4 noites aqui nesta região de praia, que pode ser do lado do Pacífico ou do lado do Caribe, aqui embaixo.
Tá, eu ouvi falar de Tortugueiro. Como que é? Tortugueiro, por mais que esteja aqui do lado do Caribe, não é um destino de praia. Tortugueiro vai lembrar a gente como se fosse o nosso Pantanal, que é uma região ali onde a gente vai desbravar de barco e tudo mais. Então, não pense que aqui vai ser praia, tá? Porque aqui é uma região pantaneira, manguezal e tal. Aqui vai ser a praia de Caribe que as pessoas costumam dizer. Então, aqui vai ter o snorkeling e tudo mais. Então, vai ser Limón e Puerto Viejo. E aí, gente, aqui nesta costa do lado do Pacífico, a gente basicamente vai ter uma praia para cada um. Porque aqui vai ter o Golfo do Papagaio, nessa região aqui onde a gente mais ouve falar aí no Brasil. Então, aqui vão estar hotéis tipo Four Seasons, tipo Andaz e tal. Então, lembrem-se, isso daqui é um golfo. Então, aqui as águas são relativamente mais tranquilas. E depois a gente vem descendo para cá por toda essa costa. E aí você vai ter praias como Tamarindo, como Santa Teresa, como Nozara, que são praias em geral onde a galera do surf vai adorar ficar. Agora, é importante dizer para vocês que existem perfis de praias diferentes aqui também. Do mesmo jeito que a gente tem uma praia para cada um, a gente também tem um perfil de cliente para cada uma dessas praias. Por quê? Porque quem fica aqui no Golfo do Papagaio vai ficar basicamente isolado e vai ter um acesso limitado, porque quem vai entrar nessa região vão ser clientes que estão nesses hotéis. Então, se teu cliente é um cliente que gosta de entrar num centrinho de praia e numa cidadezinha beach town e tal, Golfo do Papagaio não vai providenciar isso para ele. Aqui a gente vai estar falando de cidades e de praias onde sim vai ter um centrinho mais movimentado, tipo Tamarindo, vai ser uma cidade que vai ser tipo prainha mesmo, um centrinho onde você vai ter vários restaurantes e tal. Ou então aqui embaixo, no Zara, Santa Teresa, vai ter uma pegada meio Trancoso, meio Caraíva. Então as estradas são de terra. Então aqui também é um outro perfil. Então vejam, por vezes o cliente que gosta de Santa Teresa e vai se amarrar em Santa Teresa vai achar terrível ficar completamente isolado. E tem gente que não, tem gente que é perfil para os dois lugares. Então, Thay, quero dividir a hospedagem entre Arenal e fazer duas praias diferentes aqui. Dá para fazer? Super dá. Não tem problema algum. Aqui embaixo, gente, mais aqui para o centro, a gente vai falar de Manuel Antônio, que aí é um parque nacional, bacana porque vai ter floresta atrás e praia na frente. E aí aqui embaixo, em Osa, vai ser florestona, assim, com os lodges incrustados em grandes bangalôs, assim. Então vejam, para um cliente, por exemplo, que vai ficar aqui num Arenal, num Nayara Tented Camp, combinar com um Lapa Rios aqui embaixo vai ser, ó, chuchu. Ele vai amar a experiência. Vou mostrar isso para vocês em fotos. Pistas de pouso e carros. Taila, dá para gente dirigir na Costa Rica? É seguro? Tranquilo, o brasileiro consegue viajar e transitar por Costa Rica dirigindo numa boa. A gente só faz aluguel de carro 4x4 por uma questão de segurança, porque acessos podem ser acessos relativamente complicados se ele for ali para aquela região de Santa Teresa. E é importante dizer que é uma estrada que vai e uma estrada que vem na maioria das vezes. Isso significa, gente, que num período de chuvas, se acontece algum deslizamento, se tem algum acidente, alguma coisa do tipo, o seu cliente fica à mercê de uma pista que vai e de uma pista que volta. Então, ele tem que estar ciente de que vai demorar um pouquinho mais. Por outro lado, a gente tem alternativas como esses aviõezinhos aqui, ó. São avionetas, são Cessnas. Eu estou falando de 12, 14 lugares, que acontecem em voos regulares por vários lugares da Costa Rica inteira. Então, exemplo, São José Arenal, a gente demora ali umas 3 horas de carro. Se você quiser fazer isso num avião, vai demorar 40 minutos. Então, tem cliente que está com tempo curto, está com tempo contado, prefere fazer em avioneta? Não tem problema, a gente pode fazer. Se não, quer curtir porque a própria distância, o próprio percurso vai ser um percurso já bonito, de imersão e tudo mais, também excelente, recomendo da mesma forma. Passando então para Guanacaste, vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente pode fazer nessa região. Então, dá para fazer passeio de bioluminescência, catamarão ao pôr do sol, quadriciclo,
No caminho entre Arenal até chegar ali em Guanacaste, a gente passa por Rio Celeste, que é esse rio claro, com essas águas bem, bem límpidas. Ali no Arenal, nossa, vai ter entre Arenal também e vindo para Manoel Antônio, vão ter milhares de opções para vocês fazerem atividades mais de aventura, então. Skytran, tirolesa, caminhada, trekking, mergulho, mergulho não, caiaque no lago, mergulho nas cachoeiras, passeio a cavalo. Nossa, tem milhares de jeitos de explorar essa região. Arenal, próprio Parque Nacional do Arenal, como eu posso visitar? Eu posso fazer uma visita de hiking e depois um piquenique com vistas para o Arenal. Eu posso fazer bike tour em volta do lago inteiro. Eu posso fazer. Nossa, tem milhares de maneiras de conhecer essa região do Arenal. Então, atividade é o que não vai faltar nessa região. Taila, meu cliente é um cliente que não é muito hardcore. Dá para fazer um Arenal mais tranquilo? Dá também, não tem problema algum. A gente tem ali passeios e oportunidades para todo mundo, crianças, inclusive de colo, assim, que vai no canguru, dá para fazer também. Então, safari num santuário ecológico para ver ali os bichos preguiça também dá para fazer, enfim. Lado caribenho, basicamente a gente vai falar do snorkeling Carruíta, como eu falei para vocês, então é uma praia super bonita, passeios de imersão para ver terra indígena, cacau e tal. No Vale Central ali a gente vai falar de basicamente San José como ponto principal, e a partir de São José a gente vai explorar os outros vulcões que estão ali ao redor. Então vai ter o Poás, vai ter no caminho do Poás, no caminho de Arenal vai ter o Poás, que a gente em geral passa para chegar até o Arenal, mas nada, já te digo, daqui nada vai se comparar ao Arenal. Ali na costa do Pacífico a gente faz Manoel Antônio, como falei para vocês, que é esse parque nacional. Dá para fazer caiaque no Manguezal. Então, mesma coisa, vejam, tem atrativos por toda a Costa Rica. Não estou falando de um lugar específico onde só ali que vai dar para combinar. A gente consegue explorar a Costa Rica inteirinha. E aqui, Península de Osa, como eu falei para vocês, o Parque Nacional do Corcovado, vejam, é floresta, assim, dá uma sensação meio de Amazônia, né? Assim, essa coisa bem densa, assim, de floresta. Então, aqui na Península de Osa é o que o cliente vai encontrar. Aqui também dá para fazer avistamento de baleia, golfinho, dependendo da época do ano. Baleias jubarte chegam aqui também. Então, aqui é o mapa, basicamente, com tudo que eu falei em termos de exploração, tá vendo? Então, tudo que eu tenho de aventura, de natureza, de praia, é muito, muito dinâmico, é um destino extremamente democrático. Seguindo, então, para hospedagem, como é que eu posso combinar com os Nayara? Eu começaria ali entre San José, indo para o Pacuare. Pacuare é um deles, que pode ser extremamente divertido, principalmente para famílias com crianças a partir de seus 8, 10 anos, assim, vão vir amarradíssimos aqui. Para entrar no Pacuare ou para sair, dá para chegar inclusive por rafting, então pode ser uma opção super diferente. Origins já está lá em cima, no caminho entre Arenal e Guanacaste, quase ali na fronteira com Nicarágua, também um outro destino lindíssimo, excelente para casais em lua de mel. Aqui o Nayara Tented Camp, como o Jade já comentou, Tabacón é uma outra opção também no Arenal. Ali em Monteverde, que são esses bosques nubosos, assim, então você vai ver bastante névoa, bastante brumas. Sendo a Monteverde também pode ser uma excelente opção para combinar. E eu estou falando tudo isso com o mesmo perfil de cliente que vai para os Nayara, tá? Sweet Tree também no caminho, vista 360 graus ali, linda, linda no caminho até Guanacaste. Cheguei em Guanacaste, a gente tem Casa Chameleon, que cada quarto vai ter também sua piscina privativa, vai fazer um super combinado com o Relé Chateau do Nayara. Ele também é um Relé Chateau, então dá para fazer um casadinho lindo com Relé Chateaus aqui. Silvestre ali em Nosara vai ser para a turma um pouco mais da vibe do surf, então também pode ser uma opção. Nantipa também outro muito, muito famoso entre os brasileiros, todo mundo gosta, é um xodó da turma do Brasil. Santa Teresa está super hypado aí no Brasil, então também recomendamos. Manoel Antônio ali, Arenas del Mar, vai ser uma opção, é a única opção beachfront mesmo, eles têm uma prainha deles, só para os clientes ali
do Arenas del Mar, pode ser uma excelente opção. No caminho, já voltando para São José, 1 horinha de São José, nem é muito longe. A gente tem ali El Silêncio, também Relais Chateau. Então, dá para fazer tria de Relais Chateau, exemplo, tá? Tria de Relais Chateau. El Silêncio, Nayara, terminou em Las Catalinas, ali no Casa Camilha. Lindo. Já fez aí um roteiro super bonito, 7 noites, excelente. Hacienda Altagracia também pode ser uma excelente opção se o teu cliente for aquele cliente extremamente exigente, que gosta de um wellness assim, um world class spa. Esse aqui vai ser o melhor spa que você vai encontrar no meio da Costa Rica. Então, também, um Arenal junto ali com a Hacienda Altagracia, show de bola. E lá embaixo, como comentei para vocês, o Lapa Rios. Então, pensem, por exemplo, um Nayara Tented Camp, que tem essa pegada um pouco mais de tendas, safaris e tal. Colocou junto com o Lapa Rios, como comentei para vocês, lindo. Aqui na frente, ó, nessa vista que ele tem aqui, ele vê as baleias chegando. Então, olha que complemento lindo que a gente consegue fazer. Então, vejam, Costa Rica, nesse sentido, gente, como Jade falou, é um destino que, porque tem muito americano, canadense e tudo mais, é um destino que vai oferecer nível de serviço impecável. Então, não pense que teu cliente vai ser um cliente que, putz, vou colocar ele lá no Arenal, ali em Nayara, e depois não vou ter com que casar porque nada vai corresponder ao mesmo nível de serviço. Não, a gente consegue fazer um Costa Rica excelente. E aí, bom, falando de basicamente coisas muito rápidas em termos de comida, cultura e tudo mais, não vai ser nada que o brasileiro vá se sentir fora da caixa, porque são comidas relativamente simples e próximas a gente. Então, os tamales deles são quase que a nossa pamonha, gallo pinto, que eles usam no café da manhã, é o nosso arroz e feijão. Então, existem similaridades que a gente pode encontrar, assim, na Costa Rica também. Deixo para vocês o meu contato, eu tenho o WhatsApp também, porque sei que o Brasil funciona bem com o WhatsApp. Então, deixa aí Ai, para. Tayla, toda vez que eu vejo a sua apresentação, eu fico assim, gente, tem tanta coisa para ver na Costa Rica, esses hotéis independentes, e a gente fala muito disso quando a Tem. gente apresenta para as agências, porque eu não sei da onde vem a história de papagaio, as agências no Brasil só conhecem Arenal e papagaio, e aí você vê esses hotéis de marcas independentes, assim, que eu acho que esse é o grande gancho para as agências chegarem no cliente e falarem: eu conheço um hotel ali nesse lugar que brasileiro não vai ainda e que tem 15 quartos. Isso é muito gancho para gente. Eu ia te fazer uma pergunta que me fazem demais. A costa do Pacífico é muito bem desenvolvida, a gente vê todos esses meios de hospedagem, né, e muitas opções de praia, de programas, desde o isolamento lá mais para o norte, a coisa mais floresta, enfim, o surf e tal. Em termos de clima, como o lado do Pacífico eu entendo que funciona mais e tem mais demanda no final do ano, como que a gente consegue combinar no meio do ano? Então, se a gente quer vender em julho, Arenal, que funciona o ano todo, que praia que você acha que dá para combinar com um pouco mais de segurança de clima? Para julho vai ser Central Pacífico. Tá. Ali, Manuel Ah, Antônio, Manuel aquela Antônio dá. região. Manuel Antônio dá. Ah, que Chove ótimo. menos do que chove lá em No cima, no norte. Papagaio, ali em Tá, Tamarindo, Hermosa. Vai chover tá, menos do que. Então, e ali em julho, de julho até novembro, se eu não me engano, já começam a vir as baleias. tá Então, se bom. o cliente está ali em Manuel Antônio, ele quiser ir, por exemplo, para Uvita, Marino Balena e tudo mais, ali pode ser uma excelente opção. Então, eu E eu acho que tem recomendaria um ali. apelo diferente para o brasileiro também, porque a gente não tem baleias, né? Assim, e na nossa costa com tanta Não, facilidade. vai ter no Nordeste em É, tempos específicos também, que é a mesma é, jubarte. A mesma jubarte que a gente chega, que chega no Nordeste para a gente ali. Mas eu acho que eu não sei qual é a época do ano que chega para a gente ali embaixo, para vocês aí no Brasil. Mas aqui chega entre julho e novembro, ali na Costa tá, Rica. legal. Então pode ser uma opção. Uma outra pergunta, assim, fazem muito, perguntam muito para a gente a questão de crianças, né? Em Arenal, no Nayara, a gente está habituado a receber famílias. E, claro, tudo depende do gosto da família, mas tem alguma praia do lado do Pacífico ou algum meio de hospedagem, algum hotel mais específico para famílias? Não?
Fê, vai ter de tudo, porque eu tenho Tá, desde o resortão all inclusive, tipo um Westin da vida, que vai estar ali em tá, Conchal, e Conchal pode ser uma praia muito legal para famílias, porque a água não é assim tão forte, tá. e chama Conchal justamente porque a areia é feita de conchinha. Hum, Então, pode ser uma opção ali em Conchal, dá para ser tanto W quanto Westin. O W não necessariamente vai ser só a opção all inclusive, porque o W oferece bed and breakfast, então pode ser um casado legal. Se não, pode ser ali, não necessariamente em Papagaio, um pouquinho para baixo de Papagaio, tem uma praia chamada Hermosa. Ali em hum, Hermosa vai ter um Wellman Grove, que também pode ser uma excelente hum, opção. O Wellman Grove, ele tem cara de resort, jeito de resort, mas ele é pequenininho. Ele, tá, perto do que seria um Four Seasons, um andar de 200 e tantos apartamentos, o Wellman Grove tem tipo uns 80. Então ele dá tá. uma sensação um pouquinho menor, assim, sabe? E mesma coisa, pé na areia, vai providenciar esportes não aquáticos já incluídos, enfim, tem uma pegada legal para famílias, assim. E aí, do outro lado, por exemplo, no quesito lua de mel, se a gente fala no nosso caso, Nayara Springs, que acaba recebendo mais família por ele ser só adultos, Uhum. do lado da praia, tem algum desses hotéis menores que são só para adultos que você acha que tem mais cara de lua de mel? Eu, na verdade, eu acho que tudo tem cara de lua de mel, tá, na Tem. Costa Rica. Mas tem, se eu tivesse que citar, tipo, duas propriedades, assim, o que que você diria? Eu acho que ali embaixo, na costa do Pacífico Central, ali para baixo um pouquinho de Manuel Antônio, tem uma praia chamada Uvita. Ali tem o Cura. Cura é um hotel pequenininho, design, boutique, só vai aceitar. Acho que ele tem acho que 8 ou 10 quartos. Uhum. Piscina privativa, uma graça, Tá. graça, assim. Ele pode ser lindo, também tem uma pegada assim de adults only. Se não, ali em cima, no Las Catalinas, que eu coloquei na apresentação, o Casa Camillian. Casa Tá, Camillian também, cada um tem a sua legal. piscina, Ah, dá é para fazer um lindo. combinado super bonito. Ele também é Relais Chateau, então vai funcionar bem também para casal com lua de mel. Se não, do lado dali do Caribe, tem o Águas Claras, que também é um outro pé na areia, ali pertinho entre Limão e Porto Viejo. Pouquíssimos quartos, acho que são 10 quartos ou 12 quartos ali também. Pequenininho, Legal. gracinha, assim, ó, carinha de lua de mel. Maravilha. Ah, eu fiz várias perguntas, mas eu nem perguntei se vocês têm perguntas. Alguém quer falar ou perguntar alguma coisa? Oi, Fê, é a Fê aqui. Tudo bem? Tá me ouvindo? Estamos sim. Então tá bom. Não, ela falou a palavra que eu queria ouvir, lua de mel, né? Que você sabe que eu trabalho com isso, com Destination Melissa e Lua de Mel. Eu não conheço a Costa Rica, quero conhecer em breve, tô até pensando nisso esse ano. Quando eu olho, assim, fotos e tudo, me lembra muito Bali, que é um destino que, para lua de mel, é muito bom e brasileiro já tem essa noção. Então, brasileiro que tem dinheiro, vai para Bali, quer dizer, do outro lado do mundo, para ter algo muito parecido. Porque eu conheço Bali, eu conheço muito bem a Ásia, e eu fiquei, assim, chocada como é parecido, né? Então, assim, realmente é um destino de lua de mel, a gente pode imaginar isso, pode vender isso, e eu estou bem feliz aí com a Gol, né? Eu não sabia que tinha esse voo direto, né? Que bom. Mas é realmente um destino de lua de mel? Lua de mel é grande na Costa Rica? É isso que eu queria saber. Super, é um super destino para lua de mel, porque ele vai oferecer hotéis boutique, gracinha, imersos na natureza, com essa sensação de exclusividade e de privacidade. Então, com certeza. Outro ponto é que vai ter uma infraestrutura muito bacana, Fê. A gente vai ter vários hotéis ali que vão ter um spa, vai ter as águas termais, vai ter aquela massagem ao ar livre, com você ouvindo os sons da natureza e tal. Então, essa parte do wellness também dá para fazer. Depois a gente vai ter também passeios que vão mesclar tanto aquela coisa, principalmente para um casal, que não é aquele casal que não gosta de fazer nada, só quero ficar aqui e tal. Ele pode ser mais dinâmico do que, de repente, uma lua de mel muito passiva, sabe? Então, ele pode oferecer uma atividade na medida. Então, não quero fazer um rapel, mas eu posso fazer um caiaque no Lago Arenal, entendeu? O que eu quero dizer? Dá para ter o rapel também, se a pessoa for super mega, assim, dá. Mas o que eu quero dizer é que são atividades relativamente suaves, então
consequentemente democráticas, o que nos dá, por exemplo, às vezes, né, tem um dos dois que é um pouco mais ativo e o outro não é tanto, dá para ter essa mescla e esse itinerário construído de uma maneira que agrade aos dois, assim. Então, com certeza, indicaria para a lua de mel. E eu acho que complementando do lado, por exemplo, do Nayara, só para você ter ideia, Fê, o Nayara Springs, ele é 90% lua de mel. Ele é adults only, então ele, claro, ela é chateau, tem um foco em gastronomia importante, mas a gente fez o Springs, ele existe para a lua de mel, tamanha demanda que a gente tem de mercado, principalmente americano e canadense. Tayla, faz um favor, coloca no chat o seu e-mail de novo, porque eu acho que, eu não sei quem é TextP, mas tá pedindo. Mas sim, e também assim, é louco, Lu, porque pensar em lua de mel, a gente pensa sempre nos clichês, né, de romance e tal. A verdade é que tem tanto casal que quer fazer uma lua de mel mais mesclada, né, claro, curtindo, fazendo gastronomia, fazendo private dinner, essas coisas todas, mas o povo quer fazer, assim, tem gente que vai esquiar em lua de mel, né, então o que a Sim. Tayla falou é bacana porque você consegue ter um balanço de entregar a parte romântica de descanso, de contemplação, de praia, delícia, mar, arenal, vulcão, vista, café da manhã, piscina, piscina no deck com água termal e tal, mas também mesclar com um pouquinho de atividade, eu acho que vai muito bem. Obrigada, adorei as dicas. Não, também adoro as dicas da Tayla. A Tayla está sempre à disposição no WhatsApp também, e nessa gravação a gente tem ali no final o celular dela, então quem precisar falar com ela pode falar direto, porque a gente mesmo vive tendo dúvidas sobre as outras regiões da Costa Rica. Agradecer quem entrou ao vivo e quem está escutando no gravado. A gente está sempre à disposição também. A Jade é a nossa é, garota Nayara dentro da equipe Beyond Destination, mas vocês podem contar com todos nós. E é isso.